fascinante essas coisas de batalhas, de estudo, de como que eram feitas, né? Não sei se dá pra colocar qual foi o povo melhor na estratégia, dá? Você acha que são os romanos mesmo? Olha, é muito complicado, porque você tem um salto temporal. Mas com a limitação que eles tinham na época. Sim, falando, entendi. Mas, por exemplo, porque a gente pega Roma no seu auge. Beleza. Grécia. Naquele momento, sim, nada superava o Império Romano. Nada. Alexandre, o poderoso Império Macedônico, foi derrotado por essa organização militar romana. Entendi. Muito mais avançada. Então, assim, na sua época, o Império Romano, nada. E a gente pode dizer na Idade Média inteira. É mesmo? Tanto é que o manual que foi usado durante toda a Idade Média, o manual militar, era um manual romano. De tão bom que era. O Dere Militari, do Flavius Vegetius. Então, o cara, assim, reorganizou todas... E foi interessante, quando ele escreveu esse manual, no século IV, o Império Romano já estava em frangalhos. Corrupção para tudo que é lado... Sabe, escândalos... Ele ficou muito grande, né? Muito grande. E muito corrupto. Então, ele não estava, assim, estava literalmente sendo destruído aos poucos. Vê se você consegue colocar o auge do Império Romano até onde eles foram. Porque é absurdo, né? Absurdo. É muito... Eles se meteram aí muito longe. Isso que foi a verdade, né? Se eles ficassem satisfeitos com aquele negócio... Talvez eles tinham conseguido se manter por mais tempo. Dividiu. Um outro problema que levou à queda do Império Romano foi essa divisão. Qual divisão? De leste e oeste. O Império Romano do oeste, do ocidente, e o Império Romano de Constantinopla. E quem fez essa divisão? Foi da época de Justiniano, justamente pelos lances do cristianismo que estava começando a causar divisão. Uns queriam continuar com as tradições, outros queriam manter o cristianismo. Ao mesmo tempo, uma questão logística. Você cuida dessa parte que fica mais a leste, a gente cuida mais do oeste. Então foram vários fatores que levaram a essa decisão. Mas essa fragmentação enfraqueceu também muito. Mas o Império Romano, a barreira dele foi aonde? Onde ele parou de crescer? Germânia, que é a atual Alemanha. Eles avançaram na época do Júlio César. O cara foi assim tão genial que ele atravessou o Rio Reno. Literalmente construiu uma ponte. O Rio Reno é uma loucura de largura, né? Olha o Império Romano aí, ó. Olha isso aí. Mano, olha o tamanho, cara. Eles foram para todos os lados, né? Todos, para baixo, para o lado. Israel, tá vendo? Palestina, Síria. Conquistaram toda a região da Turquia. Germânia lá em cima. Viu? Eles conquistaram Britânia também? Sim, que é a parte sul. É mesmo? Toda a parte sul da Inglaterra eles dominaram. Então você vai lá, vai ter... É que eu não fui ainda para lá. Tem traços ainda romanos lá. Tem aquedutos. Você encontra aquedutos romanos lá, entendeu? Acho que tudo quanto é lugar, né? Em Portugal. Em Lisboa, se você for em Évora... Eu fui em Évora. Em Évora tem um templo de Diana lá, cara. Tem, cara. É muito louco. Évora, sim, Évora, que tem o Templo dos Ossos lá. Isso. Tem a Capela dos Ossos, aliás. E tem esse templo romano também bonito, sabe? Fui lá. Bem preservado. Então, olha só a extensão dele. Gigante. Isso em quanto tempo? Isso desde a República Romana, desde a queda da Grécia, em 143 ou 145, na Batalha de Corinto, que eles conquistaram a Grécia inteira, definitivamente, e foram, então, expandindo para oeste e para leste. Então, de 500 anos. 500 anos de dominação de império. A gente pode dizer assim, a grosso modo, 500 anos. Porque no ano 100 ainda era República Romana. Aí depois com Júlio César, no século I, ele organizou como império. Criou as condições para o império que o seu filho adotivo, Otávio Augusto, criou, então, o Império Romano. Aí que mas eu imagino a coisa cresceu. Para você se manter tanto tempo e crescer, não é só militarmente. Você tem que ter uma estratégia também. É verdade. Né? Que era o lance de construir estradas, o lance de você deixar os povos com as religiões e as crenças dele. Como que foi isso? Além da parte militar. O que foi a sacada dos caras? Boa leitura, Vilela. Porque é o seguinte, o Império Romano, ele conseguiu ser um império para o povo romano que atendia as necessidades do povo. Sabe o lance do pão em circo? Sei. Essa ideia? O povo quer o quê? Segundo a leitura da época, quer diversão. O povo quer comida. Comida na mesa. Isso, pronto, é isso aí que o povo quer. Então, a Pax Romana, que chama período de paz, e que ele foi se expandindo, e que ele foi se estabilizando no início do Império Romano,
a partir do século I depois de Cristo, que rolou então essa paz aí e tal, eles conseguiram criar um sistema cívico formidável, que ninguém tinha pensado nisso ainda. Como foi? Cidadania romana. Por exemplo, se você era um estrangeiro, porque o exército romano ele era dividido em duas partes. Era o legionário, que era o todo cidadão romano, que poderia ser um legionário, e tinha um auxiliar. E o auxiliar, ele era sempre um estrangeiro. Mas não era escravo? Não era escravo. Era um cidadão livre? Só que de outro país, de outra região. E por que ele lutaria pelo Império? Porque o Império conquistou. Então, mas... E ele queria ser cidadão. Ah, ele queria ser cidadão? Então é isso que... Boa pergunta. Depois de 25 anos de serviço no Império Romano, o cara ganhava cidadania, ganhava terra e a sua família ganhava cidadania também. Porra, então os caras pensaram direitinho o negócio. Era vantajoso pros dois lados. Isso, então assim, eles oprimiam, os caras eram violentos pra caramba, tá bom. Mas agora a gente conquistou vocês... Somos do mesmo lado. Isso, os povos meio que iam se inserindo nessa cultura romana, no Império Romano. Que sacada dos caras. Sabe? Então, sacada, genial.